Palácio do Planalto foi cercado hoje por grades de proteção, um dia antes da manifestação organizada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, prevista para acontecer em Brasília. A repórter Ariane Bittencourt tem as informações. Boa tarde, Ariane. Como é que está o clima, a segurança reforçada aí em Brasília? Seja bem-vinda. Oi, Marina. Ótima tarde para você também, para todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui no Palácio do Planalto, que foi cercado por grades nas primeiras horas deste sábado. O Angélio mostra para vocês que nos acompanham. Essas grades, elas são sempre colocadas quando há algum tipo de risco iminente ou algum tipo de evento que demande essa proteção a mais. E em nota, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República disse que fez esse reforço na segurança por conta da possibilidade de manifestações programadas em locais próximos à instalação presidencial e que a instalação dessas grades segue os protocolos de segurança do Palácio do Planalto. Vamos lembrar que o deputado federal Nicolas Ferreira, ele está desde a última segunda-feira fazendo uma caminhada que ele chamou de Caminhada pela Liberdade, partiu de Paracatu, em Minas Gerais, com destino aqui à capital federal. Serão cerca de 240 quilômetros percorridos. Eles já estão no Distrito Federal, mas não aqui em Brasília ainda. A expectativa é de chegada amanhã pela manhã e justamente para amanhã existe esse ato marcado para acontecer na Praça do Cruzeiro, a poucos quilômetros aqui da Praça dos Três Poderes, do Palácio do Planalto. Ele convocou aí todos os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, os bolsonaristas, para que possam participar junto com ele desse ato que vai marcar a chegada dessa caminhada aqui à capital federal. Então, por conta disso, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal está acompanhando esse grupo, desde que eles chegaram, de fato, aqui ao DF, poucas horas atrás. Há um esquema de segurança montado para evitar qualquer tipo de problema e a gente teve esse cercamento, esse reforço com grades aqui no Palácio do Planalto. Ontem, ao SBT News, o Nicolas Ferreira chegou a dizer que eles consideraram terminar esse ato lá no complexo penitenciário da Papuda, onde está preso o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que por se tratar de uma área de segurança nacional e por ter aí algum tipo de sanção, repreensão a isso, afinal a gente está falando de um complexo com várias penitenciárias, incluindo o local onde Bolsonaro está preso, eles mudaram de ideia e resolveram fazer o ato aqui no Eixo Monumental, que é essa pista que corta o coração de Brasília e passa também aqui pelo Palácio do Planalto. Inclusive, de fato, poderia haver algum tipo de sanção, caso eles desejassem finalizar essa caminhada com um ato por lá. Isso porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou a proibição de acampamentos, aglomerações ou a permanência de manifestantes no complexo penitenciário da Papuda, nas imediações, sobretudo ali perto de onde está preso o ex-presidente Jair Bolsonaro, na Papudinha. Essa foi uma decisão expedida ontem pelo ministro, que autoriza a retirada imediata de pessoas que descumprirem essa ordem e prevê, inclusive, Marina, a prisão em flagrante de quem desobedecer ou resistir à orientação das forças de segurança. É uma medida que atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República, a PGR, que apontou risco à segurança no sistema prisional e uma tentativa de pressionar o judiciário a partir da presença de grupos de manifestantes que, desde que Bolsonaro foi transferido para Papudinha, são vistos ali nas imediações. Alguns deles ficam por algum tempo, com faixas, pedindo anistia, a libertação de Jair Bolsonaro, e houve esse entendimento por parte da PGR, que foi acolhido pelo ministro Alexandre de Moraes. Havia barracas também, algumas sendo montadas lá nas imediações, por isso essa preocupação. O ministro Alexandre de Moraes, na sua decisão, ele fez referência direta aos atos do 8 de janeiro de 2023 e escreveu que a tentativa de golpe teve como um de seus fatores a tolerância com acampamentos irregulares
irregulares em frente a quartéis e que a repetição desse cenário não é admissível em um Estado democrático de direito. Ele também argumentou que a Papuda é uma zona de segurança com a circulação constante de escoltas, de equipes operacionais e também de presos e que, por isso, a presença de acampamentos ou bloqueios por ali pode colocar em risco a segurança do local e o regular funcionamento das forças que ali atuam e também das penitenciárias que compõem o complexo penitenciário da Papuda. Então, houve essa determinação de Moraes e, ao mesmo tempo, a gente teve o Nicolas Ferreira dizendo que eles cogitaram terminar esse ato lá na Papuda, numa Papudinha, mas acabaram voltando atrás para evitar problemas. E por conta de toda a atenção envolvendo essa caminhada, que pede aí justiça, segundo Nicolas Ferreira e seus apoiadores, aos envolvidos no 8 de janeiro, pede a libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com esse ato marcado para amanhã, a poucos quilômetros daqui, a gente teve essa segurança reforçada aqui no Palácio do Planalto. Não só com as grades, mas com homens também do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que estão de prontidão por aqui. Mas, por hora, com o cercamento, a situação aqui no Planalto é bem tranquila. Volto com você, Marina. Obrigada, Ariane. Bom trabalho para você. Já me despeço da Ariane e convido a nossa analista de política, Vitória Abel, para se juntar ao nosso plantão nesse sábado. Vitória, boa tarde para você. A gente vê que mesmo no recesso parlamentar, a oposição já está se movimentando. Aí, claramente, Nicolas Ferreira e os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão pensando não só no ano eleitoral, mas nas pautas que vão ser votadas no Congresso. A gente já tem, por exemplo, uma articulação pela anistia, por um novo projeto de anistia que está sendo discutido antes mesmo do retorno de deputados e senadores. Como é que essa movimentação está sendo vista por aí? Boa tarde. Boa tarde, Marina, para você e para todo mundo que está acompanhando o SBT News. Pois é, essa caminhada de Nicolas Ferreira vem justamente na esteira de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro que querem utilizar a prisão do ex-presidente e também toda a situação ali de saúde dele, o quadro de saúde mais fragilizado dele, para a construção de uma narrativa de vitimismo do ex-presidente Jair Bolsonaro para poder potencializar essa base eleitoral dele ao longo de 2026. E também se acrescenta aí entre os ingredientes utilizados pela oposição as críticas feitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal e as recentes denúncias também envolvendo o ministro do STF, Dias Toffoli, que se conectam ao caso do Banco Master, e também a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que também acaba fazendo conexão com o caso Master. Porque a gente lembra que críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente depois que o processo de tentativa de golpe de Estado se iniciou sob a relatoria de Alexandre de Moraes, passou a ser uma bandeira da oposição e uma bandeira, inclusive, eleitoral. E é isso que deve movimentar principalmente o Congresso Nacional no início do ano que vem, no início desse ano, melhor dizendo, a gente já está em 2026, no início de fevereiro, deve movimentar principalmente o Senado Federal, com os senadores de oposição pressionando Davi Alcolumbre para tentar pautar impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, mas como narrativa funciona para movimentar a base eleitoral da direita bolsonarista, dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim como um novo projeto de anistia, muito dificilmente também avança no Congresso Nacional, justamente porque a dosimetria já foi um acordo. A dosimetria, que foi a redução de penas para os condenados na tentativa de golpe de Estado, já foi um acordo feito entre os deputados senadores do Centrão e os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro para que esse tema avançasse. Então, retroceder para o tema da anistia dificilmente acontece. O que deve acontecer logo no início do ano é uma sessão do Congresso Nacional para derrubar o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria, também potencializada pelo pedido da oposição
de tentar arrefecer a pena de Jair Bolsonaro. E essa caminhada de Nicolas Ferreira entra justamente nesse ambiente político para potencializar o discurso pré-retorno do Congresso Nacional e também para aquecer as bases eleitorais bolsonaristas.